Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Estamos de volta agora com a nossa unidade 3, iniciando agora sim a parte de prática escrita. O que é isso? Nós vamos trabalhar o recurso das citações, aprendendo a fazer, colocando nos sistemas notas de rodapé, trabalhar com o cuidado da linguagem, falar um pouquinho do que eles chamam de coesão, coerência. Que às vezes um professor fala, teu texto está sem coesão. Aí você fala, gente, não aguento, né? Coesão, coerência, o que é isso? Estamos diante das citações, que são praticamente o desafio das palavras. Palavras, palavras, se me desafias, aceito o combate. Drummond disse assim, ele aceitou esse combate, mas para nós escolhermos que palavras usar, quando, que autor, isso é um pouquinho mais complicado. O combate que aceitamos travar quando utilizamos palavras é um desafio inovador que temos conosco mesmo, frente a tudo que lemos, a tudo que aprendemos, que retemos e que queremos passar adiante. O desenvolvimento da ciência, ele está ligado com isso, com a divulgação dos resultados, aquilo que você vai deixar, a informação que vai seguir esse fluxo. É isso que mantém o processo, precisa do seu trabalho e vai precisar de outro, e mais outros e outros para continuar e manter esse processo. É o contato com as citações que nós temos que fazem o científico. Tudo isso que nós vimos até agora. E aí, gente, nós fazemos citações também em outras situações da vida, é que nós não nos damos conta. Olha essa frase aqui, ó. Os fins justificam os meios. Lembram dela? A frase que muitos citam atribuindo os créditos a Maquiavel, mas provavelmente foi dita por alguém que buscava resumir as ideias do autor. Não tem nada que indica que essa frase que dá para provar que essa frase foi mesmo dele. E às vezes a gente coloca lá, vê no Face, procura lá, na rede social, os fins justificam os meios, Maquiavel, e não dá para saber se foi. Por isso, tem até um blog que eles criaram, é uma camiseta, eu acho bem legal essa aqui. Poema mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Colocamos lá Clarice Lispector, você coloca lá no seu Face e coloca. Mas há um registro oficial na Fundação da Biblioteca Nacional do Ministério da Cultura que essa frase é de Edson Marques e não da Clarice. Como que vai fazer isso? Ou essa outra, a mente que se abre a uma ideia nova jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein, é do médico americano Oliver Wendell. Então, com base nisso, que não tem como provar e que a gente se confunde às vezes, esse blog criou uma camiseta e lança e vende esse produto. E a camiseta vem com a frase assim: o problema das citações da internet é que nunca sabemos se elas são verdadeiras. Machado de Assis. Claro que não foi do Machado, né? Machado falar de citação de internet em 1927, colocaram aqui. E aí tem essa camiseta para falar justamente disso, do perigo de não conseguirmos provar de onde nós tiramos algumas frases. Para colocar no Face não teria problema nenhum, né? Mas para colocar no seu trabalho, que tem que ser o quê? O científico, verificável, não dá. Então, a finalidade científica, ela vai de encontro a um objeto que precisa ser comprovado. Por isso, nós temos que permitir ao nosso leitor o acesso à fonte verdadeira. Como que você faz isso? Através das citações. Elas que vão indicar a atividade científica baseadas nas normas. Não se pode, de forma alguma, transcrever integralmente ou parcialmente o conteúdo de outro autor sem fazer a devida referência. Isso é a NBR 10520. E o que é uma citação? É você mencionar no seu texto uma informação colhida de outra fonte. Tem 3 modos de se fazer isso. A citação ela pode ser direta, indireta e citação de citação. Esses 3 jeitos. Pode usar todas? Pode, vai depender. Às vezes um orientador ou outro vai falar, eu prefiro que o trabalho seja só com tal. Mas é legal você saber mesclar e mostrar isso na forma de divulgação. Fica bem completo o seu trabalho. Citação direta, eu coloco ali uma coisa redundante para explicar. É uma cópia igual. Mas tem cópia diferente? Toda cópia é igual. É porque, às vezes, nós vamos ver depois na situação de plágio, a seguir, que pode ter uma cópia diferente. A gente muda, mas a essência você copiou. Então, a cópia igual, ela é aquela que é integralmente igual.
a ortografia, a acentuação, a pontuação, tudo do autor que você leu, seguida do ano e da página. A direta, ela pode ser curta ou pode ser longa. O que é isso? Então, assim, ó, como que você vai olhar isso? Quando uma citação é curta, se ela tiver o texto de origem lá que você está fazendo, tem até 3 linhas e você quer copiar, né, colocar aquelas palavras do jeito que ela aparece, é uma citação direta curta, até 3 linhas, tá? Então, olha aqui um exemplo. Segundo Severino, preciso obrigatoriamente colocar o ano da obra, P. a página de que você tirou 171. Por quê? Toda citação direta, ela tem que ter a página, porque ele tem que olhar, a pessoa que está lendo o seu trabalho, ela tem que conseguir achar no exato lugar. Então, ano e página. E aí você coloca o trecho, 2 linhas, citação direta curta. Quando a citação direta, o trecho lá que você está vendo, vai dar mais de 3 linhas, tá? Deve ser apresentada num parágrafo independente. Aí você não vai colocar aspas lá no meio do seu texto. Independente, recuado a 4 centímetros, lá na nossa reguinha do Word do parágrafo, você vai voltar ao texto, recuá-lo aqui a 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor, tamanho 10, a sugestão da norma. Sem parágrafo na primeira linha, tudo reto, justificado, da citação em espaço simples. Lembra que o texto eu falei que o espaçamento é 1,5? Aqui na citação longa, direta, o espaço entre as linhas é 1, é espaço simples. Olha aqui, ó, você já viu isso em alguns textos. Você está escrevendo, nananã, exemplo. Aí você recua o texto aqui no 4, tá? Faz isso com a reguinha, seleciona e coloca aqui, ó, o nome do autor, ano e a página. Por que eu não coloquei aspas? Porque ela já está em destaque. Fica redundante você colocar aspas para destacar. Ela já está toda recuada como destaque, tá? E o espaço entre as linhas, aqui não era 1,5, aqui vai ser espaçamento simples. Isso é uma citação direta longa. Detalhe, nome do autor aqui no fim, todo maiúsculo dentro do parênteses. Se você optar por colocar aqui, ó, no seu texto, esse é o seu texto, segundo Severino, aí o Severino aqui, que é esse exemplo, aí vai ser só a primeira letra do nome dele maiúsculo, tá? E aí só o ano dentro do parênteses. Igual aqui, ó, na opinião de Carvalho, abre o parênteses, 1975, o ano e a página. Então, ó, Carvalho fora do parênteses, minúsculo. Tudo no final, tudo maiúsculo dentro do parênteses. Quando você vai copiar um trecho e você quer omitir uma parte do texto de origem, eu não quero essa parte do meio não, quero o começo e o fim. Tem um recurso que chama-se supressão. Você coloca esse símbolozinho 3 pontos, né? E indica lá no seu texto que parte do texto de origem foi omitido. Quando você quiser acrescentar, eu quero colocar uma explicação que não está na citação, minhas palavras, chama-se interpolação. Dá para fazer isso? Dá. Coloca, abre o colchete, acrescenta a informação, fecha o colchete e continua a citação normal. Caso você perceba, olha essa aqui, que na citação, às vezes você está copiando um livro, não é que o autor é ruim, gente, mas pode se passar algum erro despercebido. Então ele escreveu lá uma palavra que você, nossa, tá com um S só, essa palavra é com 2 S. Você vai arrumar? Não, porque você não pode alterar. Então o que você faz? Em frente à palavra errada, que você viu que está grafado errado, você escreve a palavra, entre colchetes também, sic. O que quer dizer isso? Eu sei que está errado, mas eu não posso mexer. Eu não vou mexer, é do autor. Então você coloca a palavra errada, não corrige, escreve sic e continua. Mas e se eu deixar assim? Vai parecer que você também errou. Pode ser que vão julgar que o erro foi seu. Então, se você viu esse errinho, coloca sic e continua a citação normal. Quando um texto que você quer fazer uma citação, ele estiver com aspas já, que às vezes o autor usou, né? O que você faz? Se tiver com aspas no texto de origem, na hora da sua citação você coloca uma aspa simples. E aí, quando aparecer essa aspinha simples lá, a pessoa vai saber que no texto original ela estava com aspas dupla. Oxa, detalhe. A citação indireta em si, essa é a que mais pessoas fazem. Por quê? A indireta é você não copiar igual, é você transformar aquilo com as suas palavras, é você mudar um pouquinho o que o autor disse, mas mesmo assim, você tem que colocar o nome dele, o sobrenome, o último sobrenome e o ano. O que não precisa é a página e nem aspas, porque daí você mudou, mas autor e ano tem que aparecer lá, do mesmo jeito.
Tá? Então aqui, ó, o Severino fez uma frase da internet lá, colocou, a internet é responsável, nome do autor, da onde eu peguei do Severino. Então, na verdade, eu que fiz aqui, coloquei Severino 2007. O meu leitor vai saber que eu tirei isso aqui e transformei um pouquinho do Severino. Como tá entre parênteses, tudo maiúsculo no final. Se eu tivesse colocado segundo Severino, só o ano estaria entre parênteses. E o nome dele, só a primeira letra maiúsculo. Olha lá, ó. Segundo Severino, assim, para Severino, Severino afirma, e essas vírgulas, aí é português, gente, mas é legal saber. Segundo Severino, tem uma quebra no texto, tá deslocado, então tem vírgula. Para Severino, vírgula. Agora, quando você colocar Severino afirma ou fulano afirma que, não pode pôr vírgula, porque senão quebra o sujeito. Lembra que não se separa o sujeito? A gente aprendia isso? Então, Severino afirma, continua o texto normal, tá? Severino considera, continua o texto normal. Então, olha só, coloquei no final, tudo maiúsculo. E o último tipo de citação, qual é? Citação de citação. O que é isso? Imagina, ó, usamos a citação de citação para, caso o autor que lemos, ele leu alguém, ele já fez uma citação. E você quer usar aquele autor, mas você não tem aquele trabalho em mãos, você tem o que você leu. E ele já citou alguém. Então, isso, citação de citação. Para isso, vai ter uma expressãozinha que se chama apud. O que é esse apud? Apud. Tem o mesmo sentido de citado por, conforme, ou de acordo, ou segundo fulano. Então, seria assim, ó. Vamos usar o exemplo do Severino, que fica mais tranquilinho. Na página 87, o Severino faz uma citação direta do autor Maritain. Sei lá, Maritain, 1994, página 38. Então, o Severino fez uma citação desse autor. Quem é o autor que eu tenho nas minhas mãos? Severino. E aí, exemplo, o ato da mente, tananã. Essa frase aqui, quem fez a citação, quem o Severino fez, foi esse Maritain que disse, não foi? Só que ele foi citado por quem? Pelo Severino, que é quem eu tenho em mãos. Eu não posso fingir que eu li também o Maritain? E se nesse livro não existir mais? Então eu tenho que colocar que eu li esse Maritain, estou citando através do Severino. Por isso aparece, aqui como está tudo maiúsculo, porque está tudo ao final do texto. Então, Maritain, apud, citado por Severino. Caso fossem mencionados antes do texto, mesma coisa, continuaria minúsculo daí, ó. Maritain, 1994, página, citado por Severino, 2007, tananã, o ato da mente, e você faz a citação. Normal, tá? Continua como todas as outras ali, ou maiúsculo ou minúsculo, isso dependendo de onde ela vai no texto, se é no seu texto ou se é ao fim da citação. Sistema autor-data é esse que nós estamos vendo, que você faz a citação, coloca o autor, tá? Se a obra for escrita por mais de um autor, você separa esses nomes por ponto vírgula. Nesse caso, eu tenho Silva, Chauí, Vargas, escreveram juntos um trabalho, tá? Então, separa lá por vírgulas. Mais de 3 autores. Meu Deus, escreveu mais de 3, dá para escrever? Até que dá, né? E aí, você não vai ficar citando segundo fulano, ciclano, todos os sobrenomes. Não, você coloca o nome do primeiro que aparecer e coloca a expressão et al. Dá tchau para todos os outros, porque daí não dá para ficar escrevendo. Então, coloca o primeiro, et al, que significa e todos os outros, e faz a citação normal. Várias obras do mesmo autor. Imagine que Chauí escreveu várias, aí você tem que enumerar, 2001, aí se ele escreveu outra em 2001, A, B, e você cita Chauí. Se você quer dizer, você coloca um pensamento e são vários autores que têm aquele pensamento, você pode colocar, não é na mesma obra, uma obra falou isso, a outra também, pode? Sim, claro que pode. Aí você vai colocar, ó, coloca a sua citação, quem que concorda com isso? Quem fez isso? Almeida, Chauí e Santos, ó, cada uma tem o seu ano. E aqui, note-se que está em ordem alfabética, para não ter a possibilidade de falar que eu preferi um autor e não outro. Então, quando vários autores concordam, assim, no mesmo, você quer citá-los, coloca-se em ordem alfabética ali. Sistemas notas de rodapé é um outro sistema. Se você não quiser colocar a referência no meio do seu texto, enumeramos. Por isso que vão aparecer lá o expoente 1, 2, e lá no final, Medeiros, quem é? Severino, tananã, com índice numérico.
É um outro sistema. Então, eu tenho o autor, data, ou por expoentes e depois com a referência completa, você sabe daí quem seria aquele autor, tá? Cuidados com a linguagem. Gente, aí tem um probleminha. A redação científica, ela tem que ter um caráter formal e impessoal. O que é isso? Você não pode deixar marcas. Eu concluo, eu penso, eu afirmo, não vai ter marcas da sua linguagem. Então, ou você coloca no plural, percebemos, mas mesmo assim tem gente que não gosta, porque ainda marca. Então, a escrita impessoal seria aquela assim, ó, nota-se, observa-se, verifica-se, e você coloca, ou é importante analisar, é importante ressaltar, porque você vai deixar sim claro o seu pensamento, mas não pela linguagem, pelo todo do texto. Elementos coesivos ajudam, coesão é aquilo que costura o seu texto, porque, visto que, além disso, eu vou deixar isso aqui, depois tem escrito lá, né? Então, vocês podem usar, sim, essa listinha, a fim de que, com o intuito de, vasculhem, anotem isso lá no seu caderninho, para vasculhar e deixar o seu texto mais costuradinho, melhor, mais coeso. Tá? Tem várias de condição, de conclusão, que vocês podem olhar depois. A coerência, ela já não é claramente ali, nas palavras. Ela está na superfície, ela não está na superfície, mas ela está dentro ali, né? Não no meio dos elementos linguísticos, mas o teu texto não pode negar aquilo. Você falar uma coisa e as suas palavras negaram, aí é falta de coerência. Então, um exemplo para fechar de coesão sem coerência. Fui à praia me bronzear porque estava nevando, dá? Não dá, a ideia está trocada, mas ele tem porquê, tem isso, tem o quê. Então, ele tem coesão, mas não tem nada a ver, tá? Sem coerência. Ó, e o Drummond, totalmente sem coesão, mas com coerência. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai... Não tem assim, então o homem foi devagar. E, desse modo, não tem nada disso, mas tem uma sequência e ele tem uma coerência seguindo o mesmo processo no decorrer do texto. Interessante é ter as duas coisas juntas, fazendo com que o nosso texto seja costuradinho e siga uma linha de pensamento. Assim, nós encerramos essa nossa outra etapa.